Graça e paz, meus irmãos. Eu quero, nesse momento, retomar agora a nossa série de estudos, O Incomparável Cristo. Vamos trazer aqui um resumo, um panorama das duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Aqui, Paulo retrata Jesus como o reto juiz que virá. Jesus é o reto juiz que virá. Nós vamos ler aqui, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 7 a 10. Está escrito assim: E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então aqui está o cerne de toda carta paulina ou de toda a escritura paulina aos Tessalonicenses. Ele escreveu essas duas cartas num curto período de tempo. Segunda viagem de Paulo, ele passando por Tessalônica, acompanhado de Silas, pregou o evangelho ali, pessoas se converteram. Você pode conferir isso aí lá em Atos, capítulo 17. As pessoas ali aceitaram a palavra de bom grado, pessoas de influência naquela cidade. E isso causou ciúme nos judeus. E eles perseguiram os cristãos ali. Na verdade, Paulo, primeiramente, procurou a sinagoga para pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus acerca de Jesus Cristo. Eles não aceitaram, eles não foi de bom grado ali ouvido o apóstolo Paulo pelos judeus. Depois o apóstolo Paulo vai e prega aos gregos, prega a palavra aos demais daquela cidade. E o evangelho é aceito ali, muitas pessoas se convertem, pessoas que deixaram seus ídolos. Paulo vai dizer na primeira carta, capítulo 1, versículo 9, deixaram seus ídolos para servir, seus ídolos mortos para servirem ao Deus vivo. E isso causou um ciúme nos judeus ali, eles começaram a perseguir os cristãos. E o certo é que Paulo, saindo dali, algum tempo depois, não muito tempo, ele escuta uma denúncia de que ele tinha abandonado os cristãos ali, os novos convertidos. Então ele escreve essas duas cartas para mostrar o cuidado que ele tinha com aqueles irmãos, mostrando que não era verdade isso. Ele não tinha abandonado, ele não tinha, assim, desprezado aqueles irmãos, deixado eles sozinhos. Por isso que ele escreve essas cartas. Ele escreve uma carta, logo depois escreve outra carta. Então, Paulo vai tratar aqui, em sua maioria, do assunto que é a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é retratado aqui como aquele que vem para julgar. O reto juiz virá. Então, o reto juiz, Jesus, ele vem julgar a todos que não obedecem ao Evangelho, a todos que rejeitam a graça de Deus, rejeitam a mensagem da salvação. Trará na sua vida bênçãos para aqueles que creem e juízo, penalidades para aqueles que não creem. Então, ele vai, primeiramente aqui, trazer algumas recomendações. Nós temos aqui 3 recomendações, ou que ele direciona ali a algumas pessoas.
Primeiramente, ele direciona ali recomendações quanto ao trato daqueles irmãos com os fracos. Os fracos ali eram pessoas que estavam vivendo uma vida sexualmente livre. Está lá no capítulo 4, na primeira carta. Então, eles tinham que ter um cuidado, aqueles irmãos tinham responsabilidade de orientá-los quanto a essa postura deles. Vida sexual livre, fora do casamento, uma vida sexual irresponsável, contrária à palavra de Deus, contrária ao chamado que é a santificação. Também os desanimados. Paulo estava falando aos desanimados. E quem eram esses desanimados? Eram pessoas que tinham perdido entes queridos. Seus entes queridos tinham morrido e eles estavam muito tristes, muito desanimados e querendo até desistir da fé por causa disso. Então, Paulo também vai trazer aqui uma recomendação especial para essa categoria de pessoas, para esses irmãos. Paulo vai trazer uma palavra de ânimo, falando justamente da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eles ficassem cientes que o Senhor Jesus voltaria, e na volta do Senhor Jesus, os mortos ressuscitariam primeiro e depois os que estivessem vivos seriam arrebatados. E juntos formariam um só grupo, todos que estarão para todo sempre na presença de Jesus. Um outro grupo que Paulo vai trazer a recomendação é o grupo dos ociosos, pessoas que estavam ali vivendo uma vida de ociosidade, não queriam mais trabalhar, estavam abandonando o trabalho, querendo viver somente às custas dos outros irmãos, achando que Jesus iria voltar e não precisava mais trabalhar. Vejam só que coisa. Então, dando continuidade, o apóstolo Paulo vai trazer assim uma palavra de esperança, porque o tema central dessas duas cartas é justamente a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 4 momentos, ele vai falar essa questão, ele vai apresentar essa questão sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na verdade, a segunda vinda. Na primeira, Jesus nasceu da Virgem, cresceu, viveu aqui entre os homens, fez muitos milagres e foi preso injustamente, morto e ressuscitou. Então, esse Jesus que ressuscitou, um dia ele virá. Na verdade, um dia ele retornará. Ele retornará agora não mais como um simples homem, mas sim agora como Deus, como reto juiz, como soberano que vem para reinar sobre tudo e sobre todos. Então, essa vinda de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo vai apresentar aqui em 4 momentos, destas duas cartas. Nós vamos aqui perceber. Primeiro, capítulo 4, versículo 13 a 18 da primeira carta. É justamente a palavra que ele traz de conforto para aqueles que estavam desanimados. Vamos fazer uma leitura aqui. Primeira carta dele, capítulo 4, versículos 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo,
dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, esse aqui é o primeiro momento que o apóstolo Paulo fala da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazendo assim uma palavra de esperança para esses irmãos que estavam desanimados, esses irmãos que tinham perdido seus entes queridos e não entendiam bem ainda acerca da segunda vinda de Jesus Cristo. Eles eram novos convertidos, mas ali estava Paulo agora cuidando desses novos convertidos, trazendo uma palavra de conforto, de esperança, dizendo a eles que os mortos cristãos, eles iriam ressuscitar. Eles iriam preceder os que estavam vivos. Eles ressuscitariam, depois eles viriam. Nós que estivermos vivos, no caso Paulo falou, os que estiverem vivos na ocasião da vinda do Senhor, vão ser arrebatados. Primeiro, eles vão ser ressuscitados, depois nós seremos arrebatados. Formaremos um só grupo de pessoas e viremos com o Senhor Jesus para reinar com o mesmo. Então, essa é a palavra de esperança para esses irmãos. Um segundo momento que o apóstolo Paulo vai falar é para os preocupados com a cronologia da vinda. Havia ali alguns irmãos preocupados com a cronologia da vinda de Jesus. Estavam querendo datar a vinda de Jesus. Vejam só, isso já existia naquele tempo, como ainda existe hoje, pessoas datando a vinda de Jesus. Paulo vai dizer que a melhor forma para nós estarmos preparados para a vinda de Jesus não é datar esse dia, e sim estar atento às circunstâncias, estar atento aos sinais do tempo, porque nós somos pessoas que andam na luz, nós somos pessoas que temos o conhecimento da palavra e nós devemos estar despertados para esse momento, atentos, servindo a Deus, tendo comunhão com Deus e apercebido das coisas que estão acontecendo, que são sinais da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai falar isso aqui no capítulo 5, versículo de 1 a 11. Ele vai falar a partir do quarto versículo, do capítulo 5 da primeira epístola, ele diz: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que o dia do Senhor vos apanhe como ladrão. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Sim, pois não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, essa é a palavra sobre a vinda de Jesus Cristo. É esses irmãos que estavam querendo datar o momento, o dia que o Senhor vem. Não precisa disso. O que é necessário é a vigilância, é a comunhão com Deus, é a vida com Deus. Nós estamos atentos, os sinais estão aí.
e nós estamos servindo ao Senhor, nós somos filhos do dia, nós somos filhos da bênção, nós não somos filhos da ira. O Senhor virá. Aquele que está no Senhor não deve temer. Aquele que está no Senhor receberá a recompensa, receberá as bênçãos que a vinda do Senhor vai proporcionar. Terceiro momento é o momento que ele vai fazer assim uma palavra de consideração aos que são perseguidos. É justamente esse terceiro momento aqui que eu li no início, né? Eu li aqui. Então, John Stott ele faz uma junção dessas duas cartas. São duas cartas que foram escritas muito próximas uma da outra e estão tratando da mesma questão, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando que Jesus virá como um reto juiz. Então, o terceiro momento é esse aqui, sobre os perseguidos, né? Vai falar esses versículos que eu li no início, que eles não ficassem abatidos, não ficassem desanimados por estarem sendo atribulados, por estarem sendo perseguidos, porque Jesus iria voltar, Jesus iria se manifestar com seus anjos em poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidades e eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Um quarto momento para a gente finalizar aqui é quanto àqueles que estavam confusos, achando que o Senhor Jesus já havia voltado, né? O Senhor Jesus já estava no dia dele, o dia do Senhor já tinha chegado, melhor dizendo. Então eles tinham essa ideia, o dia do Senhor já chegou. E Paulo vai refutar essa ideia dizendo que o dia do Senhor só vai ser uma realidade depois que o anticristo se revelar. O Senhor Jesus não vem antes da manifestação do anticristo. Ele vai falar isso aqui no capítulo 2, a segunda carta. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então Paulo não aceitou essa ideia. Havia a ideia, talvez por causa da primeira carta, que Jesus, melhor dizendo, Paulo falou que Jesus iria voltar, iria arrebatar, ressuscitar os mortos e arrebatar a igreja. Eles começaram a achar que Jesus ia voltar ali já, né? Estavam vivendo assim na expectativa que Jesus ia voltar ali a qualquer momento e poderia ser naquele dia ou naqueles dias. E Paulo vai dizer que não é assim. Na verdade, esse texto serve até para os dias de hoje. Jesus só irá voltar depois da manifestação do anticristo. Então essa é a base bíblica para defender essa opinião. Jesus só voltará depois que o anticristo se manifestar. E aquilo que o detém ser retirado. Aí há uma discussão quanto àquilo que o detém, que detém o anticristo. Alguns dizem que é o Espírito Santo, que vai ser retirado juntamente com a igreja. E alguns dizem que é o poder do Estado, o poder das nações, que quando o poder das nações, o poder do Estado
for retirado e colocado nas mãos do anticristo, então ele vai se manifestar. Todo poder nacionalista vai deixar de existir quando o anticristo se manifestar. Deixando de existir o poder nacionalista, as nações inteiras, todas as nações do mundo irão se unir e entregar o poder nas mãos do falso Cristo, que é o anticristo. E ele terá os seus dias de glória, os seus anos de glória. Mas com a vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda, ele será eliminado. Todo o seu poder será desfeito. Será ele julgado juntamente com Satanás, juntamente com o governo que ele vai estabelecer, e estarão sendo lançados no lago de fogo. Então essa é a reflexão da palavra de Deus na carta ou nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Espero que você tenha aprendido. Vamos recapitular. Essas duas cartas têm como tema Jesus, o juiz que virá. Jesus é o reto juiz que virá. Ele retornará para agraciar ou abençoar os que creem. Todos os que creem estarão do lado dele para gozo eterno. E virá para penalizar ou punir aqueles que não creram nele, aqueles que foram opostos, contrários à vontade dele, que se levantaram como inimigos dele. Estes irão sofrer as penalidades da sua rebelião. Então, Paulo trabalha dando recomendações para 3 grupos: os fracos, que viviam a sexualidade livre; os ociosos, que não queriam mais trabalhar; e os irmãos desanimados, porque tinham perdido seus entes queridos e estavam desanimados quanto à vida cristã. E em 4 momentos, Paulo fala sobre a vinda de Jesus Cristo. No primeiro momento, ele traz uma palavra justamente para animar aqueles que estavam desanimados devido à perda dos seus entes queridos. Paulo diz que Jesus irá voltar e vai ressuscitar os mortos cristãos, e os vivos cristãos também serão arrebatados, e assim formarão um só grupo de pessoas transformadas, gloriosas, ressurretas, que irão reinar para todo sempre com o Senhor. E no segundo momento, Paulo vai corrigir aqueles que estavam tentando datar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizer que a melhor forma de estarmos preparados para a vinda do Senhor é vivermos em comunhão com a palavra de Deus, vivermos em alerta, vivermos atentos aos sinais da vinda do Senhor. Paulo também vai falar sobre a vinda do Senhor para aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos. Vai trazer uma palavra de encorajamento, dizendo que Jesus, quando regressar, irá julgar todos esses inimigos, irá puni-los por essa atitude de perseguição, enquanto eles seriam abençoados, agraciados, iriam gozar eternamente com Deus. E finalmente, o 4º momento é esse aqui, que algumas pessoas achavam que o dia do Senhor já tinha chegado. E Paulo vai dizer que não era assim, que o dia do Senhor só irá chegar depois do levantamento do anticristo. Ele vai se levantar e vai reinar como se fora o próprio Deus, vai se levantar contra tudo que se chama Deus, tudo que é culto, e vai sentar, ou vai tentar
sentar no trono de Deus. Ele vai ser o Todo-Poderoso aqui da terra. Mas Jesus retornará e irá destruir todo esse poder dele, que vem de Satanás, esse poder dele como falso profeta, o poder da besta, que é o governo geral, que vai estar na mão dele, e Satanás serão lançados no lago de fogo, serão punidos para todo sempre. Que Deus os abençoe, que você possa ter aprendido, e se tiver alguma dúvida, nós temos aí os comentários, você pode comentar, pode fazer alguma pergunta, ou pode questionar alguma coisa, ou pode corrigir alguma coisa, algum erro aí que você percebeu, alguma coisa. Eu estou aberto aqui para receber a sua opinião. Deus te abençoe em nome de Jesus.